vídeo de hoje iremos te contar tudo o que rolou com o BTS na ONU e também toda aquela polêmica envolvendo o Sasen que tentou atacar o V. Bora lá, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele super like. Mas antes, claro, aquela super dica pra você que gosta de comprar produtos do BTS. A dica loja Magic Box. No site você pode comprar as coisas separadamente ou comprar um kit completo com vários itens, tudo com muita qualidade e com garantia de entrega. Lembrando que a Brasil Loves BTS tem um super cupom de desconto. É só você escrever Brasil Loves BTS na hora do cupom. E você pode parcelar suas compras em diversas vezes e até 4 vezes é sem juros. Ou você pode pagar pelo boleto. O link da loja vai ficar na descrição desse vídeo. Agora que já sabe onde comprar produtos de qualidade e com entrega garantida, bora para o vídeo. Vamos começar falando sobre o assunto que parou a internet, o BTS na ONU. Pra quem não sabe, perdeu ou só está confuso mesmo, o BTS discursou na Assembleia da ONU de 2021 como os enviados especiais do presidente da Coreia do Sul. Isso porque o BTS é uma das principais pontes entre a Coreia e o resto do mundo. É por causa do grande sucesso que eles se tornaram hoje em dia que muitas pessoas tiveram mais interesse pela Coreia e pela cultura deles. Então, além de eles representarem uma grande importância para a Coreia nessa questão de turismo e afins, eles também representam muito essa nova geração, né? Por causa disso, eles receberam esse título e também passaportes diplomáticos. É um passaporte que permite a entrada em vários países sem a necessidade de visto e também alguns outros privilégios. E é uma enorme conquista dos meninos que deixou as ARMYs muito orgulhosas, não é mesmo? No discurso dos meninos, eles falaram sobre a nova geração que foi muito afetada pela situação que estamos vivendo no momento. Eles falaram a respeito das dificuldades que eles e nós também tivemos lidando com essa situação e a maneira que encontramos para se adaptar a isso tudo. E que apesar de ser difícil, eles esperam que as pessoas não encarem o futuro como uma coisa sombria, porque existem várias pessoas que estão buscando o melhor caminho para o futuro. Uma das partes mais emocionantes foi quando eles disseram que essa geração de adolescentes e pessoas na faixa dos 20 anos estão começando a ser chamadas de geração perdida. Isso porque não estamos vivendo as coisas que deveríamos estar vivendo e nem tendo as oportunidades que teríamos se não tivéssemos essa situação toda. Mas que ao mesmo tempo não era justo dizer isso, só porque os olhos dos adultos não conseguem ver o caminho que essas pessoas trilham. Depois disso, o Jimin mostrou como as pessoas se esforçam para continuar as amizades de forma online e se adaptarem à nova realidade. E que ao invés de dizer que esses jovens estão perdidos, deveríamos reconhecer que eles estão reunindo coragem para enfrentar os novos desafios. O Jim fez todo mundo se arrepiar, dizendo que ao invés de geração perdida, um nome melhor seria geração de boas-vindas. Pelo fato de que ao invés de temer as mudanças, essa geração diz bem-vindo e segue em frente. O J-Hope aproveitou para falar sobre as escolhas que fazemos ao encarar novos desafios, confirmando que os 7 já estão vacinados. Depois do discurso, eles apresentaram Permission to Dance direto da Assembleia, para deixar ainda tudo mais histórico. Pouco tempo depois, os membros apareceram nas redes sociais com fotos deles na ONU. Eles disseram que foi divertido, e o Jimin, inclusive, comentou que estava muito nervoso, mas que foi uma experiência preciosa, e que agradecia aos ARMYs por estar lá. O V também acabou virando assunto do momento por ter postado uma foto todo arrumadinho e posando com a ONU lá atrás, matando a saudade que todo mundo tava, né? Até aí estava tudo incrível e maravilhoso, mas o BTS acabou passando por uma situação realmente desagradável na ida deles pro hotel. Quando os meninos estavam saindo do carro para entrar no hotel em que eles se hospedaram em Nova York, já havia pessoas esperando por eles lá. Isso porque alguma conta no Twitter começou a divulgar as informações privadas dos meninos, colocando o endereço exato onde eles tinham se hospedado. Então, além da comoção na frente do hotel por causa dessas pessoas que já estavam lá, um homem que parecia estar descontrolado tentou barrar a segurança dos meninos quando o V estava saindo do carro. Ele chegou a ver o homem tentando ir para cima dele. Mas, graças à segurança do BTS, o V conseguiu entrar tranquilo no hotel junto com os outros membros. E o homem não conseguiu fazer seja lá o que ele estivesse pensando na hora. É como sempre falamos pra vocês, a segurança do BTS é impecável. Eles estão ali para segurar qualquer coisa, para não deixar nada acontecer com os meninos. E podemos comprovar isso nesse vídeo. Alguns ARMYs começaram a falar também sobre por que o V estaria sem máscara nesse momento. E os haters, claro, que aproveitou da situação para falar um pouco a mais do que realmente aconteceu. O fato é que o V estava dentro do carro, ele só desceu para entrar no hotel. E lembrando que nos Estados Unidos o uso da máscara não é mais obrigatório. A Big Hit já havia confirmado que os meninos já estavam vacinados e o próprio J-Hope confirmou isso durante o discurso deles na ONU. E é como vemos ali na situação, o V só saiu do carro e entrou pro hotel,
todo mundo ali estava de máscara e ele com certeza também estava antes. Todas as fotos e vídeos que eles apareciam interagindo com as pessoas, eles estavam de máscara, eles já estão vacinados, então realmente foi uma tentativa de tentar gerar uma comoção no fandom. Até porque no aeroporto, quando vimos ele saindo da Coreia, todos estavam de máscara. A gente não sabe o que pode ter acontecido dentro do carro. Uma máscara cair ou coisa do tipo é normal. Aí a pessoa desce do carro e já vai entrar no hotel. Um hotel onde não é obrigatório o uso de máscara, pois nos Estados Unidos, como acabamos de falar, não é obrigatório mais o uso da máscara. Em lugares que é obrigatório o uso da máscara, os meninos sempre estavam de máscara. Vimos alguns brasileiros reclamando sobre isso, falando sobre isso, mas vamos deixar um alerta aqui também, porque muita gente também não usa, mas quer condenar o outro que não está usando em um lugar que não era necessário. Os haters começaram a falar mal dele, alguns ARMYs também entraram no meio, mas me diga aqui, você está fazendo o correto? Porque muita gente sabe cobrar, mas não faz o correto, não é mesmo? Uma coisa que temos certeza é que os meninos estão se cuidando ao máximo. Até na live que o Jin e o Namjoon tinham feito juntos, eles estavam falando sobre terem lavado a mão antes de comer. Então sim, a preocupação deles com isso é grande e eles estão tomando todos os cuidados. Então não tem por que ARMYs alarmar toda essa situação, sendo que ele estava num lugar que não é obrigatório. Claro que pedimos a todos que continuem se cuidando e use a máscara, pois no Brasil é ainda necessário. Ainda não tem lugar que possa não estar usando, apesar de muitos nem estarem fazendo isso. Sobre a questão do homem que tentou ir pra cima do Vi, não temos como ter certeza que era realmente um Sasaeng ou alguém que foi lá na hora porque viu a informação vazada no Twitter. Mas a questão é que as pessoas continuam vazando informações privadas dos meninos. Isso sim é muito preocupante, porque eles já falaram que isso é uma coisa que deixa eles assustados. Qualquer pessoa no lugar deles também ficaria. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de pessoa e não divulgar as informações que elas passam. Então é isso, ARMYs, esperamos que vocês tenham gostado de saber tudo o que rolou. Deixe aqui nos comentários as suas opiniões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele super like. Obrigada por assistir, até a próxima! Bye bye!